Da outra vez nós vimos até Levítico, né? Vimos um pouco lá e são conceitos que valem para o Antigo Testamento, então por mais que a gente esteja dando uma olhada rápida, um dos objetivos principais é dar conceitos que valem para todo o Antigo Testamento, afinal é uma introdução ao Antigo Testamento. Então nós vimos lá as leis civis, Levítico, né? E isso vale para todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é composto de leis civis, leis cerimoniais e religiosas e leis morais. E dessas três leis do Antigo Testamento, a única que ficou para o Novo Testamento é a lei moral, que foi reafirmada por Jesus, os 10 mandamentos. Então isso é uma das coisas que tem que ser levada em conta, né? Isso aí, então, é o estudo da semana passada. Quem perdeu pode acessar ainda lá no nosso canal do YouTube. Dentro da playlist está lá a introdução ao Antigo Testamento. Nós estamos hoje no estudo 3 e esse daqui foi o estudo 2, então. E também as leis do Antigo Testamento são sombras de Cristo, e essa é uma ótica que a gente tem que ter ao olhar para as leis do Antigo Testamento. Aconselhei também, e depois do estudo coloquei no Facebook, me pediram sobre comentários bíblicos, né? Então esse é um dos comentários bíblicos. Esse comentário bíblico aqui ele custa um pouquinho mais, mas em compensação ele é um comentário que pega a Bíblia como um todo. Ele dá um bom início, assim, um pontapé inicial para entender todo o livro. O autor é muito bom, um dos autores mais recomendáveis, assim, um estudioso, né, da Bíblia, uma referência que nós temos aí. Então, um excelente comentário. Vão pagar aí por volta de 130 a 150 reais, mas em compensação tem uma introdução, né, e um comentário sobre todos os livros da Bíblia. Eu acho que vale bastante a pena. Então, na semana passada nós vimos Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico não está do lado, né? Porque Levítico não é a continuação da história. Levítico é um conjunto de leis. Então coloquei ele debaixo de Êxodo. A continuação da história de Êxodo, né, continua em Números. Êxodo, o povo sai do Egito e termina Êxodo com o povo aos pés do Monte Sinai, né, recebendo as leis de Deus. Por isso vem Levítico, né, as leis de Deus recebidas no Monte Sinai. Então, depois de Êxodo, onde termina Êxodo, né, dos pés do Monte Sinai, já dentro do deserto, né, daí segue com o livro de Números. E o livro de Números é os 40 anos no deserto. Na verdade, 39 anos, porque o primeiro ano foi desde que eles saíram do deserto até quando eles se acamparam na terra aos pés do Monte Sinai. E então, dali em diante, né, os 39 anos praticamente, até a entrada na Terra Prometida, é coberto por esse livro de Números. Embora tenha números, sim, nesse livro, o livro ganha o nome de Números, mas, na verdade, de números mesmo tem poucos. Tem bastante nomes e tem bastante números, mas, na verdade, são apenas 5 dos 36 capítulos. Então, o problema é que são justamente os primeiros capítulos, tá? Então, quem começa e acha aquele monte de números, aquele monte de nomes no início de Números, se desanima e às vezes para. Mas não parem. Isso só vai, eu acho que os primeiros 4 capítulos. E depois o 5º capítulo que entra mais números e nomes, é só acho que lá o capítulo 24 de novo. Então, não parem de ler. Se quiserem, até pule esses primeiros números e nomes, mas não deixe de ler o livro de Números, porque o livro de Números cobre os 39 anos do povo no deserto. Então continua a história do Êxodo, com a peregrinação dos 40 anos pelo deserto. Nesse livro entra a história dos espias, né, que Moisés manda eles estão no deserto, rumo à Terra Prometida. Moisés manda os 12 espias espiar a Terra Prometida. Eles vêm com um relatório muito bom: essa terra é fértil, essa terra mana leite e mel, trazem aquelas frutas enormes, né? E 10 dos 12 espias dizem: olha, a gente não tem condições de conquistar,
Dois dos espias dizem, não, se Deus estiver conosco, nós podemos conquistar essa terra. E desses dois espias que com esse otimismo, se Deus estiver conosco, nós conseguiríamos conquistar a terra, um deles é Josué, que é justamente o sucessor depois de Moisés. Mas isso então entra no livro de Números. Também entra no livro de Números várias revoltas e rebeliões, tanto quanto a liderança de Moisés como representante de Deus, quanto também rebeliões contra o próprio Deus. Mas Deus é fiel à sua aliança e misericordiosamente guia o seu povo à terra prometida. Ainda hoje eu coloquei aqui, porque essa trajetória do povo no deserto, ela serve muito bem para falar da nossa vida também. A nossa vida aqui nesse mundo. A nossa vida aqui nesse mundo, a vida no deserto não foi fácil, sem água, sem comida, né? No deserto, era uma vida complicada, com muitos desafios, assim como a nossa vida aqui nesse mundo, com muitos desafios. Às vezes falta uma coisa ou falta outra, nem sempre nós temos tudo, enfim, com muitas, né? É uma vida que implica em diversos sofrimentos também, em diversas carências, mas Deus está com o seu povo, guiando o seu povo aqui na terra, até a terra prometida, né? E essa é a certeza de que, apesar de tudo, Deus está com o seu povo no deserto desse mundo, caminhando com o seu povo e guiando o seu povo à terra prometida. Misericordiosamente, porque nós também temos os nossos pecados, assim como o povo teve os seus. Vamos para Deuteronômio agora. Deuteronômio, vejo que, assim como Levítico, que eu coloquei debaixo do Êxodo, né? Porque Levítico é um conjunto de leis, não é a sequência histórica. Deuteronômio eu também coloquei debaixo de Números, porque Deuteronômio não é a sequência histórica. Deuteronômio, na verdade, são os últimos discursos de Moisés. Números, o livro de Números termina com o povo na fronteira de Canaã. E Deus havia dito para Moisés que Moisés não entraria na terra prometida. Então, o livro de Números termina com o povo acampado aos pés do Monte Nebo, do outro lado está a terra prometida, e Moisés Moisés já sabe que não vai entrar na terra prometida. Moisés de fato morre ali e é sepultado no Monte Nebo. Então Moisés faz os seus últimos, né? A gente chama os últimos de 5 discursos de Moisés, né? Que estão dentro do livro de Deuteronômio. É um livro muito interessante. Moisés relembra a lei de Deus que deveria dirigir a vida na terra prometida. Então, olha, vocês estão prestes a entrar na terra prometida, né? Então Moisés faz uma lembrança de toda a lei de Deus que deveria dirigir a vida do povo para dentro da terra prometida. Lembrem que Moisés foi educado no palácio, né? Ele foi adotado pela filha do faraó. Moisés teve uma educação palaciana, uma educação real. Moisés era uma pessoa instruída no Egito, um país desenvolvido, e certamente Deus estava por trás de tudo isso, enquanto muitos do povo de Israel talvez até fossem analfabetos. Moisés sabia escrever. E é Moisés que escreve os primeiros 5 livros da Bíblia. A gente tem que levar isso em consideração. Deus estava preparando o seu servo. Moisés também, com essa educação palaciana, Moisés domina as leis. Moisés é aquele interlocutor internacional que aprende leis internacionais, e tudo isso é usado por Deus agora na formulação das suas leis e em escrever essas leis, essa formulação. E isso tudo que eu estou falando tem a ver com isso aqui, ó. Moisés escreveu Deuteronômio em uma forma de um tratado de suzerania da época. Suzerania era o suzerano, né, o senhor da terra. Então, era um tratado de suzerania. A forma com que Moisés montou esses 5 discursos, essas 5 partes, era bem da forma que eram montados os tratados de suzerania nos países ao redor, né, do Egito. É praticamente uma constituição para a teocracia de Israel.
que contém as responsabilidades de Israel como povo em aliança com Deus. Então é praticamente a constituição do povo de Israel. É brilhante. Se você quer, assim, de uma forma rápida, saber das leis de Deus, de Levítico, de Números, porque as leis estão em Levíticos, já estão em Êxodo, depois em Levítico, em Números, mas Deuteronômio, Moisés praticamente faz um resumo disso, muito bem organizado. É muito, muito legal o livro de Deuteronômio, tá? Uma constituição teocrática para o povo de Israel. Com as leis, que são o amor de Deus, Deus guiando o seu povo, em todos os aspectos, individual, social, religioso, a vida com Deus, a vida em sociedade, a vida pessoal, Era Deus guiando o seu povo na sua aliança com o seu povo. Jesus e 17 livros do Novo Testamento citam Deuteronômio, assim como citam também os outros livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Todo o Pentateuco, 5 livros de Moisés, são citados no Novo Testamento, mas Deuteronômio é citado por 17 livros dos 27 livros do Novo Testamento. 17 livros do Novo Testamento citam trechos de Deuteronômio, inclusive Jesus, E então Deuteronômio termina com a morte de Moisés. E daí nós temos a sequência: Moisés morre sem entrar na terra prometida. Quem é que vai guiar o povo para dentro da terra prometida agora? Quem é o sucessor? Então nós temos Josué. Josué é um daqueles 12 espias, e Josué tem a função, foi escolhido por Deus, e tem a função de guiar o povo para dentro da terra prometida. Então no livro de Josué está a conquista da terra prometida. Josué é o sucessor de Moisés. Entra a travessia do Rio Jordão, onde Deus repete o milagre. Que milagre? Assim como Deus abriu o Mar Vermelho para tirar o seu povo do Egito, no início do livro de Josué, nós já temos Deus secando, Deus parando as águas do Rio Jordão. O Rio Jordão que nessa época do ano ele estava transbordando em suas margens, com uma grande correnteza, e mesmo assim Deus para as águas de tal forma, e isso foi impactante. Isso nós vemos que até o povo das cidades comentavam sobre esse acontecido, que Deus parou as águas do Rio Jordão, e de tal forma que o seu povo passou novamente em terra seca pelo Rio Jordão, entrando assim na terra prometida. A primeira cidade era Jericó. Então nós temos aqui, está o relato da cidade, aquelas muralhas de Jericó, uma cidade que se achava que ninguém conseguiria, se achava intransponível, mas o povo não precisou fazer nada, Eles só precisaram dar 7 voltas ao redor da cidade, e as muralhas ruíram. Deus fez. Isso Deus está com o seu povo, e isso está no livro de Josué. Toda a conquista de Canaã, a terra prometida, Deus foi fiel à sua promessa feita lá por Abraão, que Deus daria essa terra, a terra de Canaã, como a terra prometida, ao seu povo. Desde Abraão, agora Deus cumpre a sua promessa. Deus é fiel. E nós temos a divisão da terra, que isso implica em todo o Antigo Testamento, essa divisão da terra. Aqui nós temos as 12 tribos, Temos Simeão, Judá, Dan, Benjamim e Ruben, Gade, Naftali, Azer, Zebulon e Issacar, e temos Efraim e Manassés, que eram os filhos de José. Então os filhos de José, Efraim e Manassés, ganham terra também. Efraim e Manassés fica com duas, uma parte, aqui está o Rio Jordão. Então 2,5 tribos ficaram para cá do Rio Jordão, foram Manassés, a parte oriental, Gade e Ruben, e a outra parte de Manassés fica com essa terra. E se nós contarmos aqui, só tem 11, dos 12 filhos de Jacó, aqui só 11 recebem terra. O 12º é Levi, que não recebeu terra, porque era aquela tribo
que dedicada, né, que Deus dedicou para o serviço no tabernáculo. Eles não recebem terra, mas as outras tribos o sustentarão, essa tribo, né, que vai cuidar dos serviços a Deus. E o livro de Josué então termina com a morte de Josué. Muito bem, eu andei um pouquinho rápido porque eu quero hoje tratar de um tema bem polêmico mesmo. E eu vou ter que, embora seja um tema muito espinhoso e que daria tranquilamente, eu tenho material para falar sobre ele 1h30 tranquilamente, eu vou tentar falar o mais rápido possível, talvez até vou correr bastante, tá? Mas é sobre Guerra Santa. Eu acho que isso está bem apropriado, já faz tempo que eu quero tratar desse tema, e eu acho que esse tema é muito mal compreendido e por muitas pessoas têm problema com o Antigo Testamento, têm problema com as guerras do Antigo Testamento, porque não sabem como enxergá-las, tá? Deus mandou eliminar todos os povos de Canaã. Guerra Santa. Só deixa eu fazer um detalhe, uma observação. Nas cruzadas, lá 1200 depois de Cristo, o termo Guerra Santa também foi usado para as cruzadas, quando Jerusalém foi tomada pelos árabes, e então a Europa se uniu para reconquistar Jerusalém, e aquilo foi chamado de Guerra Santa. Mas o detalhe é o seguinte: aquela guerra das cruzadas não foi ordenada por Deus. Já as guerras do Antigo Testamento foram ordenadas por Deus, e isso já é um fator decisivo. São guerras ordenadas por Deus, guerras não ordenadas por Deus. Guerras não ordenadas por Deus não dá nem para chamar de Guerra Santa, tá? Mas essas guerras do Antigo Testamento, a gente poderia até chamar de guerras santas porque foram ordenadas por Deus, e isso que eu quero tratar hoje. Vejam aqui, Deuteronômio 20, 16, 18, das cidades dessas nações da terra prometida, né, de Canaã, que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, não deixe ninguém com vida. Forte, né? Não deixe ninguém com vida. E aqui que é o problema. Pelo contrário, como o Senhor, seu Deus, ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Quem são? Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, para que essas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram aos seus deuses. Então, certamente tem um papel aqui de Deus evitar as contaminações, a contaminação. Essas nações são nações idólatras, com maus costumes, e Deus está eliminando a contaminação para o seu povo santo. Deus está dando uma terra e o povo santo de Deus vai ocupar essa terra, e Deus não quer as contaminações antigas, né? E nem que eles imitem essas contaminações. Deus está querendo evitar a contaminação, que essas nações não ensinem vocês a fazer segundo as suas abominações que fizeram aos seus deuses. Muito bem, esse é uma das questões, mas vamos continuar. Essa ideia parece ofensiva, a ideia de eliminar todas as pessoas, toda a vida, parece ofensiva e indigna de Deus. Poxa, Deus não é amor, e Deus não diz no mandamento para a gente não matar, e agora Deus manda matar, né? Então essa é uma ideia que soa ofensiva e indigna de Deus. Tem alguns até que dizem que o Deus do Antigo Testamento, esse Deus de guerra, esse Deus de ira, não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não é, na verdade não tem nada a ver, é um pensamento completamente errado, tá? Vamos tentar entender e desmistificar essa ideia aqui. Deus é amor, certo? Mas Deus também é justiça. E essa é a questão, meus irmãos. Deus é amor. Amor é uma das características de Deus. Mas a Bíblia também deixa muito claro que Deus é justiça também. Deus é amor e Deus é justiça. Tanto quanto Deus é amor, Deus é justiça. Vejam o Salmo 11:4. O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos. Olha, os seus olhos estão atentos, vamos começar a se atentar para isso. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre.
e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Deus é amor? Sim, Deus é amor. Mas aqui fica claro também que Deus é justiça, que Deus está no seu santo templo e que o Senhor do seu santo trono tem os seus olhos atentos, as suas pálpebras sondam os filhos. Deus está vendo, e Deus está vendo todas as injustiças que são cometidas. E Deus está vendo em sua onisciência, Deus sabe de todas as coisas, e Deus está vendo o que está acontecendo na terra. E o Senhor põe à prova, e o Senhor abomina o que ama a violência, tá? Atentem-se para isso. Aqui a gente começa a entender que o Senhor abomina a violência, e Deus fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Então, quando Deus mandou o dilúvio, e Deus acabou com a humanidade no dilúvio, e Deus diz que é por causa da maldade. A maldade havia chegado num nível insustentável. E Deus mandou o dilúvio e fez chover brasas de fogo sobre Sodoma e Gomorra. Então, isso não é a primeira vez, nem a segunda. No dilúvio, Deus já fez isso. Só sobrou Noé e sua família, e todos os outros foram eliminados, porque a maldade havia chegado a um patamar insustentável, e Deus teve que fazer. Nós chamamos isso praticamente de juízo final antecipado. Deus vai fazer isso no juízo final também. No juízo final é a eliminação dos injustos, né? Então, Deus fez isso já no dilúvio. Deus fez isso com Sodoma e Gomorra, né? Então, quando Deus mandou o dilúvio, ou fez chover brasas de fogo sobre Sodoma e Gomorra, ou mandou eliminar os perversos à espada, no caso do povo de Canaã, todos esses são atos justos e de justiça de Deus. O dilúvio é um ato justo e da justiça de Deus. Sodoma e Gomorra é um ato justo e da justiça de Deus. A maldade havia se excedido novamente. Muito bem, vamos compreender isso agora bem aplicado para as guerras do Antigo Testamento, a começar por Josué. Poderíamos até começar um pouquinho antes com Moisés. Chega um momento em que Deus julga com justiça os crimes cometidos. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Deus mandou eliminar todos os povos de Canaã. Não é por causa da justiça de vocês, diz Deus, nem por causa da retidão do seu coração que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas. E aqui vejam, por que Deus vai expulsar essas nações? Não é por causa de vocês, não é por causa da retidão do seu coração, mas Deus as expulsará diante de vocês por causa da maldade delas. Essas nações eram nações que haviam cometido crimes contra a humanidade, e eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Não é simplesmente Deus vai tirar esses povos aí e manda matar para colocar o seu povo. Deus as expulsará diante de vocês por causa da maldade delas. Eram nações cruéis. Vejam, Deus já está de olho neles há muito tempo. O Senhor seu Deus é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer. Vejam, o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Quem é que vai destruir essas nações? Não é simplesmente Josué e o seu exército. Muitas vezes Josué não precisa nem guerrear. Deus destrói. Então, o Senhor vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará. O que está acontecendo é um ato de juízo de Deus sobre essas nações, tá? Deus está executando juízo sobre essas nações. Notem isso aqui, lá em Gênesis ainda, quando Deus faz a promessa para Abraão. Deus disse para Abraão como profecia: na 4ª geração, depois da saída do Egito, vocês voltarão para cá. Porque eles estavam passando, Abraão estava passando por Canaã naquela época. Mas Deus, como profecia, Deus diz, olha, na 4ª geração, depois da saída do Egito. Isso era 400 anos depois. Deus está fazendo uma profecia que vai se cumprir 400 anos depois. Então, na 4ª geração vocês voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu.
Os amorreus são um desses povos. Deus está olhando para esses povos. Só que a iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Ainda não chegou o tempo. Deus é misericordioso, sim. Deus é tardio em irar-se, como diz a Bíblia, sim. Deus está suportando a maldade ainda. Deus está agindo com misericórdia. Deus está dando tempo para se arrepender. Notem depois, eu acho que vai aparecer uma observação sobre Nínive. Nínive também, Deus ameaça destruir Nínive. Mas quando Jonas, quando Jonas vai pregar para Nínive e o povo de Nínive se arrepende, Deus não envia o juízo sobre eles, né? Mas vejam aqui que a iniquidade dos amorreus ainda não se encheu 400 anos antes. Deus já acompanhava essas nações há 400 anos. Deus é misericordioso, sim. E Deus é paciente, sim, 400 anos. Mas chega uma altura em que se enche. Que a iniquidade dos amorreus ainda não se encheu, mas chega uma altura que tem um limite para a maldade. E tem uma altura que Deus tem que fazer justiça e que Deus tem que agir. Entende? Vamos lá. Olha o problema, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Então vejam que tipo de povo tem nessa terra. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha. Os povos de Canaã queimavam, e eu já vou mostrar isso para vocês. Os povos de Canaã sacrificavam os seus filhos e as suas filhas recém-nascidas a Baal e a Moloque em sacrifício. Então, isso é uma das coisas que eles faziam. O que mais? Que não seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor está expulsando esses povos diante de vocês. Esses povos faziam todas essas coisas abomináveis a Deus. Né? Feiticeiros, agoureiros, encantadores, necromantes, consulta aos mortos, praticantes da magia, né? Sacrifício de crianças, eram nações terríveis. E isso a gente pensa, não, mas Deus está mandando matar esses inocentes. Não tem nada de inocente, são nações que encheram o cálice de Deus. Que Deus há muito tempo está sendo misericordioso com essas nações, mas são nações extremamente abomináveis. Vejam, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, Deus diz para o seu povo, antes eles entrar, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles. A terra se contaminou, eu a castigarei por sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. As expressões usadas por Deus, abominação, contaminação, vomitar, a terra vomitou os seus moradores, nos dá a noção da gravidade dos atos desses povos. Pessoal, vocês acham que Deus ia tomar uma atitude dessa, de mandar eliminar todo esse povo, se não tivesse acontecendo, sabe, a mesma coisa que estava acontecendo no dilúvio, quando Deus manda terminar porque estava demais. Excedeu qualquer limite. Então essa é a questão, não são povos inocentes, coitadinhos e tal, são povos que excederam o limite do suportável por Deus. E daí nós temos que, os termos abominação, contaminação e vomitar mostram a indignação de Deus. E a que ponto esses povos chegaram diante de Deus? Para Deus usar essas palavras aqui, vocês podem imaginar o que está acontecendo. E a gente não tem, às vezes, informações suficientes. Né? E a gente sai julgando muitas vezes Deus, que Deus é cruel porque Deus mandou matar e Deus mandou eliminar esse povo, quando às vezes Deus tem que tomar essa atitude. E se Deus tomou essa atitude, meus irmãos, humildade, porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito. Se Deus fez isso, é porque Deus precisava fazer e isso precisava ser feito. Isso a gente tem que levar em consideração antes de dizer que Deus, o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira. Né? Não, vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor essa situação aqui. Vejam lá, ó. Josias, 2 Reis 23:10, Josias derrubou o altar de Tofete, para que ninguém, era um altar para um deus idólatra,
para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. A gente tem hoje os tabletes de Ras Shamra, né, que era uma cidade daquela região, e esses tabletes, né, que contam a história dessa cidade foram descobertos, desencavados em arqueologia, e esses tabletes dessa cidade revelam os sacrifícios a Moloque, sacrifícios de crianças. Nessa região tem cemitérios de milhares de vasos cheios de ossos de crianças que eram oferecidas a Moloque. Isso era praticado naquela terra, né? Vocês sacrificam os seus filhos nos vales e nas fendas dos penhascos para essas divindades, para Baal também. Então, sacrifica os seus filhos nos vales e nas fendas dos penhascos. Isso é esse povo que habita ali, tá? Assim diz o Senhor, olha o que Deus diz aqui, o Deus de Israel: eis que trarei uma calamidade sobre este lugar, porque eles encheram este lugar de sangue de inocentes. Olha a indignação de Deus. Vejam se esse povo aqui é inocente e coitadinho, ou se esse povo excedeu os limites do aceitável de Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que trarei uma calamidade sobre este lugar, porque eles encheram este lugar de sangue de inocentes, edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar se chamará o Vale da Matança, porque neste lugar os farei cair a espada diante dos seus inimigos, e darei os seus cadáveres como alimento às aves do céu e aos animais selvagens. Porém, essa cidade por objeto de horror e de vaias. Deus está dizendo: eu vou colocar essa cidade por objeto de horror e de vaias, vaias merecidas, vaias porque encheram de sangue inocente de crianças, né? Por queimarem os seus filhos no fogo dos holocaustos. Então, Deus, quando Deus chega a esse ponto de dizer: esse vale vai ser chamado de Vale da Matança, porque eu farei cair a espada diante dos seus inimigos, esse povo não é um povo inocente, é um povo que excedeu os limites da misericórdia de Deus, e um povo que precisa da justiça e do castigo de Deus, tá? Deus precisa ter essa atitude. Outros exemplos bíblicos, porque essa questão das guerras, né, dessas guerras santas que Deus manda às vezes eliminar povos, estão em diversos lugares no Antigo Testamento. Naum capítulo 3, ai da cidade sanguinária de Nínive, toda cheia de mentiras e de roubo, as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Eis que estou contra você, Nínive. Aí está, aí nós começamos a entender o ato extremo da justiça de Deus. Esses povos são povos guerreiros, brilhantes, lanças, espadas, uma multidão de feridos, uma massa de cadáveres mortos sem fim. São crimes de humanidade que Deus está castigando, né? Então não são povos inocentes. Que mais? Vejam Amós 1,3. O Senhor diz: o povo de Damasco tem cometido tantos pecados, e essa é a questão, meus irmãos. Tantos pecados. O povo de Damasco tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eu tenho de castigá-los. Olha a atitude de Deus. Eles torturaram o povo de Gileade, fazendo passar sobre eles rodas com pontas de ferro. É uma espécie de arado que tanto estraçalhou os corpos, como os amassou no chão. Tá? É um crime. Amós revela crimes de humanidade. E Deus diz: eles cometeram tantos pecados, mas tantos mesmos, que eu tenho de castigá-los. É um ato de justiça de Deus, e Deus precisa fazer. E Deus ameaça fazer, e Deus vai fazer. São crimes de humanidade. Que mais? Olha outro país. O Senhor diz: o povo do país de Edom tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Fizeram guerra contra os seus irmãos e não tiveram dó nem piedade. A raiva dos edomitas não parou, e eles conservaram o seu ódio para sempre. A raiva dos edomitas não parou, fizeram guerra contra seus irmãos, não tiveram dó nem piedade. É crime de humanidade. Que mais? Amós 1,13, outro povo, Amon. O Senhor diz: o povo
do país de Amon têm cometido tantos pecados, tantos medos, que eu tenho de castigá-los. Na guerra para conquistar mais terras na região de Gileade, eles rasgaram as barrigas das mulheres grávidas. Então, antes de nós dizermos que Deus é injusto e que Deus é um Deus, o Deus do Antigo Testamento, Deus às vezes precisa ter atos de justiça. E Deus faz atos de justiça. Agora, quando Deus está fazendo, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. E o Antigo Testamento é super resumido, é uma história concentrada. Às vezes nem se tem interesse de falar sobre os outros povos, o que os outros povos faziam. Isso é super resumido. Agora, quando nós entramos na história para ver o que esses povos faziam, de rasgar as barrigas das mulheres grávidas, e esses Deus ameaça com o castigo e com a eliminação. Quando nós vemos que eles trilharam os seus inimigos com trilhos de ferro, araram, estraçalharam os corpos dos seus inimigos e os esmagaram na terra. Isso é crime da humanidade e isso não fica impune aos olhos de Deus. Então, não há injustiça sendo cometida. Tá? Há atos de justiça e nós sempre temos que levar em consideração, assim como Nínive, Deus dá milhares de anos, 400 anos, 500 anos, a misericórdia do Senhor não mudou e nunca mudou. Mas chega uma altura que Deus, os atos, essas guerras, quando Deus manda eliminar, meus irmãos, precisa ser eliminado. Por mais que às vezes a gente não saiba da história, nós temos que confiar em Deus pelo que a gente sabe. Eu acho que eu coloquei isso aqui. Esses são alguns dos relatos bíblicos em que Deus denuncia os crimes cometidos, que excederam o limite da misericórdia de Deus e contra os quais Deus fará justiça. E esses poucos exemplos que nós temos devem nos servir de exemplo para que não achemos que Deus está agindo injustamente. Pelo contrário, sabemos que Deus é amoroso, Deus é paciente e misericordioso. E quando Deus decide agir com atos tão extremos, podemos saber que o nosso Deus perfeito, que age na medida perfeita, julgou por bem tomar uma medida extrema como essa. E certamente essa medida era necessária. Então, confiança total em Deus. Nós não temos motivo para não confiar totalmente em Deus, tá? Então, dê a Deus o benefício da dúvida. No mínimo isso. E se não, simplesmente, se Deus fez, saiba que é a medida exata do que precisava ser feito. Termina aqui. Não há um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento, como se o Deus do Antigo Testamento fosse ira e o Deus do Novo Testamento fosse amor. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós vemos a misericórdia de Deus no Antigo Testamento intensamente em todos os livros. Deus é misericordioso, Deus é amoroso no Antigo Testamento com o seu povo, apesar de todos os pecados. A ira do Senhor é tardio, Deus é tardio em irar-se. Deus, a graça de Deus está tão presente no Antigo Testamento como está no Novo Testamento, tá? Agora, no Antigo Testamento, Deus realmente tomou atos extremos? Tomou. Deus sabe de tudo e julga com justiça. Deus julga com justiça, vamos confiar nisso. Então, Deus sabe de tudo. Primeiro isso. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. E julga com justiça, e consoante a sua muita misericórdia. Sabemos disso por nós mesmos. Se fosse para Deus exterminar, já teria exterminado conosco por causa dos nossos pecados. Não, nós sabemos por nós mesmos que não é assim que Deus age. Deus não tem prazer na morte do perverso, diz a Bíblia. Antes que se converta do seu mau caminho e viva, e Deus dá tempo, e Deus tem paciência, e Deus tem misericórdia. Agora chega uma altura que às vezes Deus tem que tomar atos extremos. Portanto, se Deus mandou eliminar, esse é um ato de justiça necessário, equilibrado, santo e justo. Certo? Tenhamos humildade diante da grandeza, da santidade, da perfeição e da justiça de Deus. Esse é um ato extremo, não característico e próprio de Deus. O ato característico e próprio de Deus é a misericórdia, é a graça, a paciência, sabemos por nós mesmos. Se Ele decidiu assim, por eliminar, é porque era necessário. E isso é um ato de confiança. Confiemos em Deus. Deus merece a nossa confiança.
Não tem por que nós não confiarmos em Deus. E vamos confiar nisso também. O que combina com Deus? Por tudo que nós conhecemos de Deus. Que Deus é perfeito, que Deus é santo, que Deus é justo. Então, quando Deus toma atitudes tão extremas, Ele também está sendo santo e Ele também está sendo justo. E Ele está agindo com justiça, né? Então, confiemos nisso. E olhemos desse modo para essas guerras santas, né? Esses povos não eram inocentes. E se Deus julgou por bem fazer isso, é porque era isso que era necessário ser feito naquele momento. E não são nada mais do que, não é injustiça, não são nada mais do que o juízo final de uma certa forma antecipada. Isso vai acontecer no juízo final de uma forma plena, perfeita, né? Em que cada um vai ter que responder diante de Deus. O Deus justo que viu todas as coisas, e é céu e inferno no final também. Então esses juízos finais, o dilúvio, Sodoma e Gomorra e essas guerras são juízos finais antecipados, em que Deus antecipa o juízo e diz, acabou, né? Eu tenho que acabar, a maldade excedeu o seu limite e eu vou pôr um ponto final, é necessário. E nisso Deus está sendo santo, justo e bom. E bom, isso é bondade. Isso é amor de Deus pela humanidade, quando Deus também tem atos como esse. Vamos terminar por aqui hoje. Eu me cedi um pouquinho, deu 42 minutos, mas ainda estou feliz que deu 42. Como eu falei para vocês, esse é um tema que daria para falar 1h30, tá? Eu tive que correr bastante, eu teria muitos outros exemplos bíblicos, muitos outros versículos bíblicos e muita outra coisa para falar sobre isso. Talvez até seria interessante ter 1h30 para falar, né? Mas aqui fica resumidamente o registro aí das guerras santas e para vocês entenderem um pouquinho melhor essa questão aí que envolve essas guerras santas.